alegria, amor, paz. É tão bom estar com você, tão bom, não pode imaginar. E com a doutora Núbia, professora, que sabe ensinar a maneira de relaxar. E doutor, meu amigo, professor Berti, professor de yoga, que ensina maravilhosamente. E hoje vamos falar sobre, eu gosto deste título, relaxamento e trabalho. Trabalho e relaxamento. Este me lembra de duas crianças. Crianças sabem relaxar, não é? Só tem que observar crianças no vagão deles, como eles relaxam. Mas estas duas crianças estiveram brincando lá no lago de gelo, no frio, frio, frio. Quando, de repente, uma criança pegou uma parte mais mole e caiu na água. A outra trabalhava, quebrando o gelo e salvou a vida da criança. Quando chegou a polícia, eles falaram, impossível, uma criança não pode quebrar gelo. Mas a criança nem soube que não podia e fez, trabalhando, salvando a vida. Hoje a doutora Núbia, doutor Berti, vão dialogar sobre relaxamento e trabalho. E o Padre Haroldo vamos dialogar. E o Padre Haroldo, tá bom, vamos dialogar. Estou aqui. Mas o negócio que a criança não sabia da quebrar o gelo, quebrou, me lembro sempre, quando fala coisas assim, que a abelha, pelas leis da aerodinâmica, não pode voar, por causa do peso das asas e por uma série de coisas. Mas ela não sabe e ela voa. Que bom. Berti, muito bem-vindo, nossos queridos telespectadores. Berti é um professor de yoga, que tem uma escola de yoga em Campinas, trabalha 18 anos com yoga, e é o nosso convidado, nosso entrevistado. Esse é o nosso último programa de uma série de 5. Vamos lá, então, professor Berti, muito bem-vindo, e ao mesmo tempo grata por ter aceitado o nosso convite. Sei que os nossos telespectadores estão aproveitando e vão aproveitar mais ainda com esse último programa. Eu sei que você quer falar sobre o trabalho, o relaxamento do trabalho. Então, pode explicar para nós sobre a produtividade do trabalho, os resultados do trabalho quando a pessoa está bem relaxada? Você já mencionou isso no programa anterior, porém esse é especificamente sobre o trabalho e o relaxamento, né? Exato. Muito obrigado também, esse é o último programa que estaremos juntos, por esta oportunidade, por estar aqui. Eu me sinto muito feliz em estar com vocês nesse trabalho que a gente já fez uma sequência, alguns anos, 1 ano e meio atrás, 2 anos. O trabalho e o relaxamento, eles têm uma conexão bastante direta. Hoje as empresas já perceberam isso e as grandes empresas já têm sistemas de qualidade de vida, de bem-estar, para que as pessoas possam manter-se relaxadas e leves no trabalho. Uma das primeiras coisas que um profissional relaxado tem, que ele consegue, é reduzir as faltas ao trabalho por doenças causadas pelo estresse. Eu recebi um dia uma garota trabalhando numa grande empresa, afastada do trabalho, porque ela tinha múltiplas infecções e os médicos diagnosticaram que essas múltiplas infecções infeccionava aqui, inflamava ali, coisas e eram devidas ao estresse, diagnóstico médico. E o que o médico disse? Você precisa relaxar. Evidentemente que uma pessoa que chega nesse ponto é um estado exagerado, a pessoa não soube se cuidar.
Muitos sinais existem quando as coisas não andam bem. Mas uma das coisas é essa, faltas ao trabalho por doenças causadas pelo excesso de tensão, de ansiedade e de estresse. Existe uma série de outras vantagens no trabalho, como, por exemplo, a produtividade por conta da concentração, o relacionamento no ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho onde as pessoas estão descontraídas, relaxadas, é um ambiente mais leve, menos discussões, menos intrigas, um ambiente mais saudável e, consequentemente, mais produtivo. E você falou muito bem e estou pensando em várias empresas que eu conheço, onde os bons empresários dão melhora diariamente de relacionamento profissional com uma técnica para relaxar os operários. Esta é uma maneira de aplicar relaxamento no trabalho. Você tem outras maneiras, aplicações de relaxamento no trabalho? Sim. O trabalho, nós temos que considerar que o ser humano é uma globalidade. Se o ser humano, aquele ser humano está com um problema na família, dificilmente este problema não afetará no trabalho. E da mesma forma, se o profissional está com um sério problema lá na empresa, dificilmente ele não traz isso para casa. E isso acontece, entre outras coisas, porque as pessoas no cotidiano geralmente não têm a preocupação de fazer um programa de qualidade de vida. Porque esse programa que as empresas oferecem, e algumas empresas que eu conheço, inclusive, pagam parte de academias, de escolas, que têm conexão com qualidade de vida. Então, uma das coisas que o profissional precisa fazer é um programa global, para que ele desempenhe bem na vida, não só no trabalho, mas como em casa. Porque hoje nós temos muitos casos de profissionais altamente bem-sucedidos, ganhando muito dinheiro, mas com uma família pobre, uma família não bem-sucedida, uma família, às vezes, e o senhor conhece também, com casos de droga dentro da família. Não, do que adiantou ganhar muito dinheiro? É preciso, então, talvez desses 5 programas, talvez a melhor coisa que a gente poderia concluir do meu ponto de vista é que cada ser humano precisaria fazer um programa de qualidade de vida que ele implementasse na sua vida e que isso não fosse por um momento que ele precisa, mas isso fosse para toda a vida. E, graças a Deus, não podes fumar mais nas fábricas, mas antigamente, fumando, os operários achavam que estavam relaxando. Tirando os cigarros, causou qualquer problema? Na verdade, assim, o senhor entende muito mais de vício do que eu, porque o senhor dedicou praticamente a vida inteira a tirar as pessoas dos vícios, não só do cigarro, mas também das outras dependências. Então, às vezes, a pessoa não tem facilidade de encontrar momentos de paz. E um dia eu conversava com uma amiga minha, que é praticante também, e eu disse para ela, eu percebia que ela tinha bastante agitada, eu digo, experimenta sentar num jardim. Fique sentada por alguns momentos no jardim. Ela disse, mas eu não consigo. Porque existe todo um universo interno que, se a pessoa não tem esse universo interno mais ou menos solucionado, essas coisas acontecem. E às vezes as pessoas canalizam as frustrações, as angústias, as incertezas, canalizam nos vícios, que, no meu ponto de vista, é uma canalização que só prejudica. Então, se o cara fuma para aliviar, para relaxar, ele está se prejudicando cada vez mais. E tem alternativas muito mais saudáveis, melhores, de fazer o relaxamento. Por exemplo, em vez de ele fumar um cigarro ou uma carteira de cigarro, se ele fizesse uma caminhada de 1 hora,
ele teria também um estado de descontração, ganhando saúde e não perdendo. E vamos ver poucos segundos mais sobre esta bela história de relaxamento. Coloque-se numa posição confortável, coluna ereta, olhos fechados, com os olhos ligeiramente voltados para cima, internamente. Esboce um ligeiro sorriso, coluna ereta, mãos colocadas sobre o colo, com a palma voltada para baixo, pés no chão, ombros, pescoço, nuca descontraídos. Você pode rodar o pescoço da direita para a esquerda um pouco, 2, 3 vezes, lentamente, soltando a nuca, soltando o pescoço. Uma maneira agradável de relaxar é prestar atenção nos sons. Preste atenção nos sons ao seu redor. Preste atenção nos sons mais distantes. Existem sons agradáveis e sons desagradáveis. Sons mais altos, sons mais baixos, perceba Deus atuando nos sons. Quando quiser relaxar, através dos sons, feche os olhos e ouça alguns sons, como fizemos agora, durante poucos segundos. Os sons trazem paz, trazem relaxamento, preencha alguns momentos do seu dia ouvindo sons. Ouça sons conscientemente, um sino tocando, uma sirene, quando tiver ocasião, uma chamada telefônica, um trovão. Aprecie-os. Dentro de poucos momentos, eu vou pedir que abra os olhos, programando-se para incorporar essa variedade de relaxamento em sua vida. Ouvir os sons. No momento de quando quiser dormir melhor, no tráfego, no trânsito, no trabalho. 1 minuto é bastante. Eu vou contar de 1 a 5 para você abrir os olhos, estará se sentindo muito melhor do que antes. 1, 2, saindo pouco a pouco, 3. Quando eu contar 5, você abrirá os olhos, estará se sentindo muito bem e melhor do que antes.
4, 5. Bom dia. Você está sentindo bem melhor do que antes. Bom dia. Som, que bonito. Toda a sua ideia foi som. Tinha um casal, amigo do famoso poeta Olavo Bilac, e eles falaram: nós temos que vender esta casa. Nossos filhos foram embora e pouco grande para nós. E o poeta fez um anúncio tão bonito. Ele falou: esta casa tem os sons dos pássaros. Aqui nas árvores, os pássaros cantam dia e noite. E o poeta escreveu também: a casa está construída em tal maneira que pode ficar no sofá relaxando, meditando, ouvindo a música de Brahma e outras pessoas. O casal leu esta propaganda e decidiu: nós não vamos vender nossa casa, vamos relaxar e ouvir sons e música. Esta é a maneira em que relaxamento... Mas tem uma outra história que ele disse: essa é a nossa casa, vamos ficar aqui. Certo, tá joia. E tenho uma pergunta, tem muitas perguntas, mas o tempo não está dando. Se eu estou agitado e realmente não posso dormir, sou agitado, como posso relaxar? Cada ser humano tem um perfil, um biotipo. Algumas pessoas são agitadas por natureza, elas são ansiosas. Um perfil de um ser humano ansioso, ele tem muita dificuldade de relaxar, porque ele quer que as coisas aconteçam num tempo que a natureza não é naquele tempo. Ele quer que as coisas aconteçam mais rapidamente do que de fato acontece. Já existem algumas pessoas que são mais relaxadas por natureza, são mais tranquilas, são mais leves. Qualquer ser humano conseguirá relaxar se fizer o treinamento. Mas uma pessoa mais agitada, ela terá um pouco mais de dificuldade, principalmente no início. Por isso que essas pessoas, o ideal é que elas tenham uma assistência, uma orientação, que pode ser um CD, como um CD da doutora Núbia, ou um professor, para que as oriente no início, mas todas conseguirão. Essa ideia de que sou agitado, não consigo relaxar e desisto, é uma concepção meio equivocada, quer dizer, é uma maneira mais fácil. É difícil, então eu abandono logo. Mas é possível sim e é extremamente útil. E tem algo a adicionar a isso? Preciso agradecer antes que o tempo se esgote, né? Quero agradecer, viu? Depois o senhor continua. A oportunidade que você nos deu de entrevistá-lo, de ouvir suas belas experiências e seus conceitos tão adequados e tão produtivos e tão corretos. Que Deus abençoe na sua caminhada. E estamos começando o ano, não é? Que seja muito feliz, realizando aquela sua meta inicial. Muito obrigado pela oportunidade de participar. E é, de certa maneira, um pouco difícil falar de relaxamento para um especialista em relaxamento, mas, de qualquer maneira, muito obrigado. Sim, muito obrigado. Apesar de gratidão, eu tenho uma pergunta mais e tem poucos minutos para dar. Jesus Cristo é paz. Maria é amor. Guerra é agressão. Vamos esquecer da parte da guerra. Como, nos 3 minutos que temos para terminar, como podemos acabar com agressão relaxando? O relaxamento, o relaxamento tem uma conexão direta com a agressividade. Essa notícia que tivemos há pouco tempo de que alguém matou uma pessoa por R$7, certamente
esses R$ 7 foi a gota d'água. Era uma pessoa que acumulava tensões e aí um dia, num determinado momento, a gota que caiu, que faltava e transbordou. Se cultivarmos uma vida saudável, feliz, e para conseguir isso é preciso que a gente inclua no nosso cotidiano, na nossa rotina, coisas boas, como um desenvolvimento da espiritualidade, um desenvolvimento, atividades físicas, uma alimentação adequada, mais saudável, nós teremos uma vida mais saudável, mais feliz, mais relaxada e seremos muito menos agressivos com o próximo, não só com o próximo ser humano, mas com o planeta, com o meio ambiente que está bastante agredido pelo homem nas últimas décadas. Então, se estabelecermos uma rotina saudável, nós conseguiremos reduzir significativamente a agressividade. Que bom. Eu gostaria de terminar dizendo, vamos relaxar. Vamos acabar com todos estes remédios que compramos para dormir. Entre na cama e relaxe. Relaxe a cabeça, relaxe o corpo, relaxe as pernas, relaxe os pés. Vai contando 10 a 1, vai relaxando e vamos viver muito mais feliz. Vamos ter saúde. A vida vai ser uma beleza, porque a vida é uma beleza. Por que não? Por que não? Por que não uma beleza? Vamos relaxar e viver feliz. Obrigado, gente. Foi um prazer. Reze por nós. Saiba que nós rezamos para você.